Sermão de casamento, socorro! Eu tenho que ouvir um sermão de casamento e eu não posso fugir, e agora? Eu comecei a refletir sobre isso há alguns anos, quando eu celebrei um casamento, e as pessoas comentam depois se foi bom, se foi ruim. Aí um casal chegou em mim, disse que gostou da mensagem, foi uma mensagem simples, direta para os noivos e foi rápida. E eu, na hora, recebi o elogio, como eu faço sempre, sem comentar nada, voltei para casa pensando. A pessoa citou algumas qualidades do sermão do casamento e uma delas foi rápida. E aí eu lembrei quantos casamentos eu já participei que o sermão era infinito. E aqui vai uma crítica construtiva, alfinete, né? Uma alfinetadinha em você aí que tem que fazer um sermão de casamento. E eu espero, através dessas críticas, fazer que você reflita se o seu sermão de casamento está bom ou ruim. Tá? Eu tenho casamento que eu canso. Você não pode sair, não cometer o desrespeito, né, de sair do lugar da cerimônia de casamento. E o sermão dura 40 minutos, 50 minutos, uma hora, passa de uma hora. Poxa, celebrante! Pessoa que está celebrando o casamento. A noiva começou a se maquiar antes de amanhecer. Ela ficou horas escondida usando o vestido, porque ninguém pode ver, tem essa tradição, para que ela aparecesse na igreja já com os convidados apostos e mostrasse ali que a noiva tinha entrado. Tá todo mundo cansado. Quando eu casei, a primeira coisa que eu pedi foi uma água, que eu tava com uma sede daquelas. E já observou que quando chega uma água perto dos noivos, eles bebem daquele jeito. E tá lá o pastor gastando 1h30 para celebrar o casamento. Pastor, os noivos são os principais do casamento, não você, tá? Não você. Eu me lembro de outro casamento que o pastor esqueceu os noivos e começou a pregar para o pai do noivo. O pastor celebrante, ele era muito amigo dos pais do noivo. O pastor chegou a virar de lado. Ele ficou aqui, os noivos de cá estão de lado para o noivo, olhando para os pais do noivo, e começou a pregar para o pai do noivo, contar a história do noivo, do sogro, né? Contar a história do pai do noivo, sogro da noiva. Contar a história do pai quando era adolescente, quando era jovem, quando foi namorar. E ainda falou uma frase feia que, pela linguística, não está errado, tá? Mas como palavras mudam muito o significado, outras caem em desuso, ficou estranho. Mas o pastor falou assim: oh, o irmão fulano tá chateado porque o noivo despojou a filha dele na casa dele. Mas o senhor também tem que lembrar que o senhor despojou a irmã fulana lá na casa dela. Pessoal, o casamento é para os noivos. Fale para os noivos. Que coisa feia! Vai pregar no casamento para o pai do noivo. O casamento são os noivos. Fale para os noivos. Converse com os noivos. Aconselhe os noivos que estão ali para celebrar o casamento. Nesse desvio de foco, estou lembrado de outro casamento em que o pastor começou a falar de prosperidade. Até aí tudo bem, falou de prosperidade lá. Só que ele, em geral, pensem na cena, né? Tá aqui o celebrante, tem uma mesa ou um púlpito, na frente os noivos. O pastor passou por trás dos noivos, virou para a igreja e começou a perguntar quais dos casais ele queriam prosperar, queria ter um casamento abençoado, que queria tirar as amarras do casamento. E ele ele pregou para os casais que estavam ali, como se fosse um encontro de casais, orou pelos casais que estavam ali para expulsar o espírito de divórcio. Aí ele voltou, terminou o casamento. Sou um amigo desse celebrante, ele falou assim, meio sem gracinha comigo, que eu não costumo fazer cara boa nessas horas, né? Eu só encaro. Aí ele falou assim, mas é porque os noivos já é crente, né? Era hora de pregar a mensagem de Deus para os não crentes. Ai, gente, eu pensei assim, pastor, você bateu com a cabeça? É uma cerimônia de casamento, não é um culto de libertação da sua igreja para você pregar a mensagem evangelística, não. Cada mensagem tem que ter seu foco, tem que ter seu tema, para com isso. Mas essa aí passou. E
Eu me lembro de outro em que, ao invés do pastor falar sobre casamento, dar algum conselho para os noivos, ele começou a falar para o noivo como é que escolhe uma noiva. Aquela conversa que você tem com um jovem solteiro. Olha, procura se interessar por alguém que também é crente, que tem os mesmos ideais que você, que está vivendo o mesmo momento da vida, porque vai ser mais fácil vencer juntos os desafios que a vida traz para a gente. Ele começou a dar esses conselhos para os noivos lá na hora do casamento. Inclusive, era um casamento apenas religioso, então os noivos já tinham casado no cartório um dia anterior, estava a certidão de casamento na mão já, mais ou menos há 24 horas, vamos falar assim, né? Já tinha celebrado esse casamento. E o pastor está ali, no ato do casamento, ensinando o noivo como é que acha uma noiva, como é que acha uma namorada. Então foi muito sem noção. Minha recomendação, então, foco na reunião. É uma cerimônia de casamento. Fale de casamento aconselhando o novo casal, a nova família que surge ali. Mas não dá bronca, não. Que bronca que você vai dar? Celebra, se alegra, dê conselhos para não abandonar a Cristo. Faça os dois olhar para o outro e lembra daquele momento e o que os levou até ali. Que desafios surgirão, mas que eles serão capazes de juntos vencer. É hora de celebrar. Pastor, faça um pastor, padre, rabino, celebrante, amigo da família, seja lá quem for. Palavras curtas. Ninguém lembra de um sermão de 1 hora. Mas talvez um de 10 minutos você se lembra. Então, muito cuidado aí com o sermão de casamento. E eu tenho um conselho para você, que aliás tem até um princípio legal, mas que todo mundo ignora. E ainda bem que os juízes estão muito preocupados em cobrar de você. Mas veja só, existe o casamento civil. O casal vai lá no cartório, casa, assina o papel, te traz a certidão de casamento e você celebra a cerimônia religiosa. Para todos os efeitos, o casal já está casado. Cabe ao celebrante abençoar o casal. Tem pastor, especialmente, que chega na cerimônia religiosa e fala assim: eu os declaro marido e mulher. Pastor, cuidado. O juiz que tem autoridade civil já declarou casado. Quando você declara casado de novo, você está desrespeitando a autoridade do juiz de paz. Você está dizendo: o juiz declarou, mas o dele não vale. Quem vale agora sou eu. Eu é que estou declarando marido e mulher. Então, cuidado com essa base legal, tá? No entanto, existe o casamento religioso com efeito civil. Nesse, os noivos pegam o documento do cartório, mas pegam o livro, o ato do cartório, mas não tem casamento celebrado. O celebrante celebra o casamento civil, depois o religioso. Eu já fiz casamentos assim. Eu faço como manda a lei. Faço o casamento civil, assino a certidão de casamento, eu assino, as testemunhas assinam, eu guardo o papel, vou lá e celebro o religioso. Nessas condições eu digo: eu declaro marido e mulher. Aí o juiz depois assina, confirmando, né, porque a assinatura do juiz é que vale, mas ele reconhece a minha declaração de casados. Então esse é um conselho só se você gosta de fazer dentro do rigor da legislação. Eu gosto do pingo no i, eu faço desse jeito. Mas, e aí? Me conta nos comentários, de repente eu gravo um vídeo só lendo esses comentários. Quais são as gafes dos celebrantes que você já viu? E se você se identificou, pratica uma dessas gafes, dá uma melhoradinha. Que você seja lembrado pelos noivos, pelos familiares e demais convidados do casal, como sendo alguém que fez bonito, e não como alguém que vai ser motivo de piada pelo resto da memória daquele casal, que todas as vezes vai lembrar das coisas feias que você fez ali, que registraram negativamente aquele momento.